Imagine construções tão grandiosas, tão precisas, que desafiam até mesmo a engenharia e a tecnologia de hoje. Estamos falando de estruturas que foram erguidas há milhares de anos, por civilizações que, teoricamente, não possuíam as ferramentas ou o conhecimento para tal. Como eles fizeram o impossível? Prepare-se para uma viagem no tempo que vai abalar tudo o que você pensa sobre a capacidade humana e, talvez, sobre algo mais. Vamos começar com o óbvio, mas nem por isso menos misterioso, as grandes pirâmides de Gizé, no Egito. Há mais de 4.500 anos, esses monumentos foram construídos com milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. A precisão é tamanha que as juntas entre os blocos são quase invisíveis, e o alinhamento com os pontos cardeais é assombroso. Como move-los? Como levanta-los a essa altura? Alguns blocos, como os da Câmara do Rei, são de granito e foram transportados de Aswan, a quase 1.000 quilômetros de distância. Pense na logística, nos recursos humanos e na tecnologia necessária para tal feito, sem rodas como as conhecemos, nem gruas modernas. As teorias variam, de rampas elaboradas a diques d'água, mas nenhuma explica completamente a escala e a perfeição. É um quebra-cabeça colossal. Atravessando continentes, chegamos a Stonehenge, na Inglaterra. Este círculo de pedras neolítico, construído há cerca de 5.000 anos, é outro enigma. Monólitos de arenito, pesando até 50 toneladas, foram transportados de até 30 quilômetros de distância. Mas o mais intrigante são as pedras azuis, de dolerito, que vieram das montanhas Preseli, no país de Gales, a mais de 250 quilômetros. Como mover e erguer essas rochas gigantescas? E para quê? Acredita-se que Stonehenge tenha sido um complexo observatório astronômico, alinhado com o nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno. Essa precisão astronômica, obtida sem qualquer instrumento óptico avançado, sugere um conhecimento profundo dos céus e uma capacidade de planejamento que nos deixa perplexos. Agora, vamos para os Andes bolivianos, a 4.000 metros de altitude, onde jazem as ruínas de Pumapunku. Datada de aproximadamente 500 a 600 d.C., esta é uma das estruturas mais impressionantes e enigmáticas da América do Sul. Os blocos de andesito e diorito, alguns pesando mais de 100 toneladas, foram cortados com uma precisão cirúrgica, como se tivessem sido usinados por máquinas. As superfícies desses blocos são lisas como vidro, e as juntas interligam-se de forma tão exata que mal se consegue inserir uma folha de papel entre elas. Há orifícios em talhes geométricos complexos que se encaixam perfeitamente. Como uma cultura que, segundo a arqueologia, não possuía ferramentas de metal endurecido para cortar rocha tão dura, conseguiu tal feito. Seria uma tecnologia perdida? Dos monumentos maciços aos minúsculos mecanismos, o próximo item nos leva ao fundo do mar Egeu. Em 1901, mergulhadores descobriram os restos de um naufrágio romano e, entre os artefatos, um objeto corroído que mudaria nossa percepção da tecnologia antiga, o mecanismo de Antiquitera. Datado de cerca de 100 a.C., é um computador analógico astronômico complexo. Com dezenas de engrenagens de bronze interligadas, o mecanismo de Antiquitera conseguia prever eclipses, as fases da Lua e os movimentos dos planetas com uma precisão espantosa. Era um relógio cósmico, uma calculadora celeste. Sua complexidade rivaliza com a de relógios suíços dos séculos XVIII e XIX. Quem o construiu? E por que essa tecnologia desapareceu por mais de 1000 anos? Voltando à Terra, os romanos são famosos por suas proezas de engenharia, mas um de seus segredos mais duradouros é o concreto romano. Essa não é uma simples mistura, mas um material incrivelmente durável, capaz de resistir aos elementos por milênios. O Panteão, com sua cúpula gigante, está de pé há quase 2000 anos, e é um testemunho silencioso dessa maravilha tecnológica. O concreto moderno se degrada em décadas, mas o concreto romano, especialmente o usado em estruturas marinhas, parece ficar mais forte com o tempo. Cientistas descobriram que a mistura continha cinzas vulcânicas e cal, que reagiam com a água do mar para criar minerais cristalinos que selavam rachaduras. Uma fórmula de autocura que só agora estamos começando a entender e tentar replicar. Eles sabiam algo que nós esquecemos.
E se a história que conhecemos for apenas uma parte de uma tapeçaria muito maior? Lendas antigas, como as dos Vimanas da Índia, descritas em textos como Ramayana, falam de veículos voadores que podiam cruzar os céus e viajar entre as estrelas. Embora sejam mitos, eles nos fazem questionar quanto conhecimento se perdeu com o tempo, com a queda de impérios e a queima de bibliotecas. Esses exemplos não são isolados. Por todo o mundo, encontramos vestígios de civilizações que, aparentemente, superaram as limitações de sua época. Será que possuíam uma compreensão mais profunda da física e dos materiais do que imaginamos? Será que utilizavam métodos de construção ou fontes de energia que hoje nos são desconhecidas? A questão do como continua a assombrar arqueólogos e engenheiros. Uma das explicações mais plausíveis é que os antigos dominavam a arte da observação e da experimentação empírica de forma extraordinária. Eles passavam gerações observando o céu, a natureza, os materiais. Onde nós vemos um problema, eles viam uma solução, muitas vezes através de uma compreensão íntima dos ciclos naturais e das propriedades dos elementos que nos escapa hoje. Muitos argumentam que as ferramentas que eles possuíam, cordas, rampas, alavancas, cinzéis de cobre, seriam insuficientes. Mas subestimamos a engenhosidade humana. Pequenas ferramentas, usadas com maestria, paciência e aplicação correta dos princípios da física, podem realizar o que parece impossível. Pense em anos de trabalho dedicado, milhões de homens e mulheres focados em um único objetivo. Além disso, muitas dessas construções tinham um propósito sagrado, o que infundia a obra com uma dedicação e um sacrifício que hoje dificilmente reproduziríamos. Não era apenas uma obra de engenharia, mas um ato de fé, de reverência aos deuses, ou uma tentativa de se conectar com o cosmos. Essa motivação espiritual pode ter impulsionado a excelência a níveis extraordinários. Talvez a verdadeira tecnologia perdida não sejam máquinas, mas uma forma de pensar, um estilo de vida onde o tempo era abundante e a conexão com a natureza era íntima. Não havia distrações digitais, pressa por resultados imediatos. Havia uma paciência secular, uma passagem de conhecimento de geração em geração que permitia aperfeiçoar técnicas ao longo de séculos. É uma perspectiva diferente da nossa. Mas ainda assim, para muitos, a simples engenhosidade humana e o tempo não parecem suficientes para explicar a escala, a precisão e a uniformidade dessas construções. A mente humana, por mais brilhante que seja, tem limites. É aí que a curiosidade nos leva a um terreno mais profundo, a questionar se há algo mais, algo além do puramente material, que influenciou esses feitos notáveis. Se olharmos para a história da humanidade sob uma lente diferente, talvez encontremos respostas. E se a capacidade de criar, de inovar, de construir o impossível for uma característica inerente à própria essência do ser humano, dada por uma fonte maior? As Escrituras, a Bíblia Sagrada, nos dão uma perspectiva fascinante sobre a origem da sabedoria e da habilidade humana. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lemos que Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que recebemos atributos divinos, incluindo a capacidade de raciocinar, planejar, criar e inovar. A própria criatividade e inteligência que vemos nas antigas civilizações são reflexos desse domínio. Em Êxodo, capítulo 31, versículos 1 a 3, Deus fala a Moisés: "E disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o artifício." Bezalel foi capacitado por Deus para criar as obras do tabernáculo, com habilidade e arte em todos os trabalhos. Esse é um exemplo claro de como a sabedoria e a habilidade para criar o extraordinário podem vir diretamente de Deus. O Espírito Santo não é apenas para falar em línguas ou profetizar, ele é o espírito da criatividade, da inteligência, da capacitação para todas as boas obras. Quem sabe quantos Bezaléis existiram nas antigas civilizações, capacitados divinamente para construir o que nos parece inconcebível. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos lembra: "E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não repreende, e ser-lhe-á dada." A sabedoria para resolver problemas complexos,
para inovar, para construir com perfeição, está disponível. Ela vem do alto, do Criador de todas as coisas, que nos dotou com a capacidade de buscá-la e utilizá-la. Talvez as antigas tecnologias não sejam impossíveis, no sentido literal, mas sim testemunhos da genialidade humana divinamente inspirada. Elas nos mostram que o potencial do ser humano, quando alinhado a um propósito maior e talvez impulsionado por uma fé ou convicção profunda, transcende o que consideramos meramente prático ou possível com a tecnologia da época. Há uma esperança nisso. Não é uma negação da engenhosidade humana, mas um reconhecimento de que, por trás de grandes feitos, muitas vezes há uma mão invisível, uma inspiração que eleva o espírito humano a novas alturas. Quando os construtores de Gizé ou Pumapunku olhavam para o céu em busca de alinhamento, talvez estivessem também buscando uma conexão com a fonte de toda a inteligência e ordem. Hoje, com toda a nossa tecnologia, podemos ainda nos maravilhar e nos inspirar. Se nossos ancestrais, com ferramentas rudimentares, puderam realizar o que fizeram, imagine o que nós, com a mesma centelha divina de criatividade e o auxílio do Espírito Santo, podemos realizar se nos voltarmos para a verdadeira fonte de sabedoria? O potencial para inovar e construir um futuro melhor é imenso. Convido você a refletir: o que você tem construído em sua vida? Quais impossíveis você tem tentado alcançar? Lembre-se que Deus é a fonte de toda a sabedoria e capacidade. Se você se sente limitado, peça a Ele, em oração, a sabedoria e a força. O Espírito Santo está pronto para capacitá-lo, inspirá-lo, assim como inspirou os construtores do passado. Que essa jornada pelas maravilhas antigas nos lembre da grandeza de Deus e do potencial que Ele colocou em cada um de nós. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais curiosidades que te farão pensar. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!